Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos do grupo Espírita Teresa de Jesus. Pela primeira vez, eu estou vindo a essa casa, virtualmente, claro, mas espero numa próxima oportunidade estar presencialmente com vocês. E estou muito agradecida por esse convite, não é a primeira vez, então eu agradeço bastante as nossas irmãs e irmãos do Grupo Espírita Teresa de Jesus. E nós vamos começar a nossa atividade dessa noite com a leitura da página de preparação do ambiente que foi retirada do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier e ditada pelo Espírito Emmanuel. E tem esse título: De ânimo forte. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Não faltam recursos de trabalho espiritual a todo irmão que deseje reerguer-se, aprimorar-se e elevar-se. Lacunas e necessidades, problemas e obstáculos desafiam o espírito de serviço dos companheiros de fé em toda parte. A ignorância pede instrutores, a dor reclama enfermeiros, o desespero suplica orientadores. Onde, porém, os que procuram abraçar o trabalho por amor de servir? Com raras exceções, observamos, na maioria das vezes, a fuga, o pretexto, o retraimento. Aqui há temor de responsabilidade, ali receios da crítica, acolá pavor de iniciativa a benefício de todos. Como poderá o artista fazer ouvir a beleza da melodia que se lhe foge o instrumento? Nesse caso, temos em Jesus o artista divino e em nós outros, encarnados e desencarnados, os instrumentos dele para a eterna melodia do bem no mundo. Se algemamos o coração ao medo de trabalhar em benefício coletivo, como encontrar serviço feito que tranquilize e ajude a nós mesmos? Como recolher felicidade que não semeamos ou amealhar dons de que nos afastamos suspeitosos? Onde esteja a possibilidade de sermos úteis, avancemos de ânimo forte para frente, construindo o bem, ainda que defrontados pela ironia, pela frieza ou pela ingratidão, porque, conforme a palavra iluminada do apóstolo aos gentios, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Então, após a leitura dessa página, eu convido todos a se unirem em oração para podermos iniciar essa nossa atividade no Grupo Espírita Teresa de Jesus. Então, que nós possamos direcionar os nossos pensamentos a Jesus, o Mestre querido, a Deus, nosso Pai, seu infinito amor e misericórdia, e pedir por este momento, para que todos unidos em um pensamento só, que é o pensamento do amor a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso querido irmão, possamos aproveitar e extrair da lição que hoje nos será passada aqui, pelo Evangelho, pelo Livro dos Espíritos, o melhor que pudermos, a fim de transformarmos o nosso cotidiano, a fim de aprendermos mais um pouco sobre aquilo que a doutrina espírita vem nos trazer, vem complementar os ensinos do Cristo. Peço à espiritualidade amiga e benfeitora que adentre todos os lares neste momento, que participam desta
atividade que estão ligados a este canal do Grupo Espírita Teresa de Jesus. Assim sendo, querido Jesus, em teu nome, em nome de Deus nosso Pai, que possamos dar por iniciada a nossa reunião. Bom, então já deve, foi apresentado no cartazinho, meu nome é Sônia e hoje eu vou conversar com vocês sobre o tema que me foi proposto, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 14 a 17, e também está desenvolvido no Livro dos Espíritos, das perguntas 943 a 957, que é o suicídio e a loucura, tá? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre esse tema, que é, assim, um tema atualíssimo. Nós temos tido notícias de muitas ocorrências de suicídio. Então, o tema é muito, muito atual e muito necessário nós falarmos, não é? Nosso companheiro André Trigueiro, ele nos mostra em várias ocasiões a questão do suicídio e como é importante falarmos sobre esse assunto dentro dentro do protocolo ideal para se falar, que é um caso de saúde pública, também. E é necessário nós termos muito cuidado com esse tema, com esse assunto, e com cuidado, com o apuro de falarmos, de discutirmos sobre esse assunto, que não pode ficar escondido também. Muita gente, muitos são os casos das criaturas que, perante as dificuldades normais que a vida apresenta, elas se sensibilizam a tal ponto que buscam no suicídio a forma de acabar com esse sofrimento, com esses problemas que elas vivenciam. E muitas buscam também se alienar da realidade, porque se acham impotentes para resolver os problemas que aparecem no seu dia a dia. Então, existe urgência em se falar sobre o assunto. E o Livro dos Espíritos e o Evangelho, eles têm essa abertura, essa possibilidade de ver o assunto, de discutir o assunto, de se falar sobre ele com propriedade. Suicídio e a alienação da vida, a alienação mental, a alienação psíquica, essas duas soluções não são as soluções ideais para que uma pessoa se liberte do problema que ela julga ter naquele momento, que ela julga insolúvel. Então acha que exterminando, que mudando de ambiência mental e mudando, e acabando, cortando a sua vida, ela vai poder se alienar desse problema, acabar com esse problema, que isso a gente sabe que não é verdade. Quando a gente conhece o que nos diz o Espiritismo, a gente acaba entendendo que isso não é a verdade dos fatos. O livro da codificação espírita, O Céu e o Inferno, ele tem
várias, vários relatos, vários depoimentos de espíritos diversos, inclusive de suicidas, que nos dão o retorno do que é que acontece e de como eles não conseguiram se livrar dos problemas que eles julgavam ter e ser insolúveis, da vergonha que eles sentiram por ter praticado algum ato mal, ou por terem decidido encontrar alguém no além, um ente querido no além. Esses relatos não correspondem à realidade, né, que um suicida tem em mente, que acha que vai acabar com todos os problemas, né? Os casos de suicídio são uma preocupação mundial, uma preocupação enorme. Em 2021, o psiquiatra Humberto Miller, de Rondônia, apresentou dados sobre o suicídio no Brasil e no mundo. Ele disse que acontecem 16 milhões de tentativas de suicídio por ano no mundo. Imaginem, 16 milhões de tentativas de suicídio por ano no mundo. No Brasil, acontece uma morte por suicídio a cada 45 minutos. Esse levantamento foi feito pelo psiquiatra Humberto Miller, que é de Rondônia. Mas para cada morte dessa, então, de 45 em 45 minutos, acontece um caso, né, de suicídio com o êxito, né, de morte, vamos dizer assim, né? E para cada morte dessa, existem mais 20 tentativas. E segundo a Organização Mundial de Saúde, existem mais casos de suicídio, a quantidade de casos de suicídio é muito maior do que a quantidade de casos de homicídios no mundo, tá? E assim, nós ficamos super espantados com essas informações. Essas informações nos espantam. Nossa, 16 milhões de tentativas de suicídio por ano, de 45 no Brasil, de 45, a cada 45 minutos acontece uma morte por suicídio, e para cada morte dessa, mais 20 tentativas de suicídio. Então, isso nos causa, assim, um espanto muito grande. Nós nos perguntamos por que isso acontece? Por que o crescimento avassalador, absurdo de suicídios? E aí nós vamos encontrar, lá no Livro dos Espíritos, a pergunta 943, que Kardec faz aos espíritos, nesse capítulo que fala sobre o suicídio. Então, ele pergunta assim: de onde nasce o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos? De onde nasce? Por que determinadas pessoas têm um desgosto pela vida? Esse desgosto se apodera dessas pessoas. De onde nasce isso? Se o natural seria que todos gostassem de viver, né? Então, os espíritos respondem o seguinte: isso é efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Ociosidade, falta de fé e saciedade. Bom, pela resposta dos espíritos, nós podemos entender que nascemos para operar, nascemos para trabalhar, não nascemos para o ócio.
O desgosto pela vida se dá pela ociosidade. Os espíritos respondem isso. E os espíritos que responderam a Kardec sabiam muito bem o que estavam dizendo. Então, vem da ociosidade. Então, não nascemos para ser ociosos, nascemos para trabalhar, nascemos para operar, para estar em atividade. E eu não estou falando só desse trabalho, do trabalho do nosso sustento, não, trabalho do nosso ganha-pão. Não é só desse trabalho, mas a necessidade de servir. E Jesus falava sobre isso. Precisávamos servir. Ele ensinou seus apóstolos que deveriam servir ao próximo. Então, a ociosidade não está querendo falar só, né? Não toca só nesse ponto do não trabalhar para o seu sustento. Não, não é só isso. Mas o trabalhar, servir, ser útil, servir à sua comunidade, ao seu próximo, aos seus irmãos. Podemos entender também que a fé verdadeira, a fé no futuro, a fé na vida futura, nos ajuda a passar por essas experiências da vida, por essas experiências mais difíceis, mais dolorosas. Então, os espíritos respondem, efeito da ociosidade e da falta de fé. Mas que fé é essa? A fé no futuro. Mas nesse futuro próximo, aqui no futuro terreno, não. É a fé na vida futura. Então, a fé na vida futura, ela vai nos trazer essa outra perspectiva, vai nos mostrar uma outra situação para não nos desesperançarmos, para nos alegrarmos e nos resignarmos, para passarmos por essas provas difíceis e dolorosas com bravura, com coragem, com tranquilidade. E a resposta, tem um terceiro elemento nessa resposta dos espíritos, que fala que é o efeito da saciedade. O indivíduo saciado por todos os bens e pelos prazeres materiais, ele está só saciado materialmente. Ele não está saciado espiritualmente. E a cada vez que ele busca essa saciedade nos prazeres materiais, nos prazeres mundanos, ele nunca vai parar de buscar. Porque não é aquilo que ele busca na vida material que vai preencher esse vazio interior que ele tem. Todo mundo tem essa sensação de vazio interior, da busca de algo que venha a lhe completar. Mas esse algo não é material. Não é, porque daqui, material, não levamos nada. Nós levamos outras aquisições para o plano espiritual. E é isso que falta em nós. São essas outras aquisições que vão nos preencher. Aquisições de outra ordem, que não são materiais. Então, aquele que busca a saciedade nos prazeres materiais, nos bens materiais, no seu consumo material, vai ficar procurando a vida inteira. E vai sentir aquela saciedade momentânea. Ela não vai ser permanente, ela não vai ser duradoura. Não é? Então, a resposta dos espíritos ela é bem objetiva. Por que o desgosto pela vida?
pela ociosidade, pela falta de fé e pela saciedade. E no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 5, no início do item 14, Kardec faz esse seguinte comentário: a calma e a resignação auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. A calma e a resignação obtidas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então, isso completa lá a resposta dos espíritos na questão 943. As revelações do Espiritismo vão nos trazer essa calma e essa tranquilidade. O Espiritismo veio complementar os ensinos do Cristo, o Consolador prometido por Cristo, a fim de que viesse esclarecer aquilo que Jesus tinha falado por parábolas, aquilo que Jesus tinha ensinado, porém que naquele momento a humanidade não tinha condições intelectuais, não tinha conhecimentos maiores para poder entender mais a fundo aquilo que Jesus tinha vindo revelar. Então, o Espiritismo vem trazer essas revelações, vem complementar os ensinos do Cristo. E ele nos dá a oportunidade de ampliar os nossos horizontes. Então, aquilo que antes encarávamos como uma coisa mística, uma coisa como um mistério, passa a não ser mais mistério, porque o Espiritismo vem explicar. Ele vem explicar de onde viemos, para onde vamos, que não existem penas eternas. Ele vem nos mostrar a misericórdia de Deus, nos proporcionando as oportunidades das vidas sucessivas de refazer coisas que fizemos e não deram certo, de refazer e refazer bem, para ter resultados diferentes, resultados positivos, melhores resultados. Então, o Espiritismo vem ampliar esses horizontes que nos dão essa outra forma de ver além daquelas preocupações naturais que nós temos, daquelas preocupações do mundo, das dores que nos afligem o corpo, das dores que também desarmonizam os nossos sentimentos. A imortalidade da alma. Saber que a vida não acaba no túmulo e que existe a possibilidade de voltar e que existe uma vida além dessa vida material e que não estamos condenados a viver eternamente torturados pelos nossos erros, que temos a oportunidade
de fazer melhor, olha que maravilha. O Espiritismo vem nos trazer todas essas informações. Saber que vamos fazendo essas viagens de idas e vindas com propostas renovadoras nos deve, né? Essas informações devem nos acalmar, devem nos tranquilizar. Elas vieram para nos tranquilizar, nos tirar daquela incerteza, daquela insegurança, daquele sofrimento em que antes vivíamos, de todas aquelas incertezas, daquele martírio psicológico que vivíamos, né? Pensando no céu, no inferno, na impossibilidade de, de fazer coisas boas novamente. Então o Espiritismo vem nos mostrar tudo isso e vem trazer o que? Essa calma e essa confiança que Kardec se refere no início do capítulo do item 14. E calma e tranquilidade, né? E a resignação e a paciência necessárias para transitarmos aqui na Terra. Transitar em nossas provas, em nossas expiações. Porque não nos é dado o direito de dispor da nossa vida. A nossa vida é um presente de Deus para nós. Né? Então, não nos é dado dispor da nossa vida no momento que quisermos. Então, quando nos rebelamos e falamos coisas do tipo, a vida é minha, eu faço dela ou faço com ela o que eu quiser, não temos muito bem a noção do que estamos falando, não avaliamos aquilo que estamos falando, porque os espíritos nos dizem, né, na questão 944, que não nos é dado o direito de dispor da nossa vida. Somente Deus tem esse direito de dispor da nossa vida. Bom, encarnamos, reencarnamos, isso o Espiritismo nos mostra, né? Para nossa felicidade, pela misericórdia divina. E o Espiritismo nos fala de quê? Quando ele fala disso, ele fala de programação reencarnatória. Nós temos um projeto reencarnatório com um tempo, uma data, um prazo para vivermos aqui na Terra, a vida material, e completar esse prazo de acordo com as necessidades das nossas experiências, de passar por determinadas experiências, de desenvolver habilidades, capacidades e principalmente desenvolver virtudes, porque são as virtudes que nos impulsionam para a frente e para o alto. Porque o nosso destino é o progresso. Nosso destino não é estagnação, nosso destino não é o mal. E isso é lógico. Por quê? Porque somos criaturas de Deus. Fomos criados por Deus. Se Deus é bom, é justo, é misericordioso, tem todas as perfeições, Deus não criou nada ruim, não criou nada mal, nada, não nos criou destinados ao mal, não nos criou destinados ao mal. Ponto. Tá? Então, nós estamos envolvidos num planejamento reencarnatório, num projeto reencarnatório personalizado, individualizado, um projeto feito para nós. E o curso deve ser seguido, devemos seguir esse curso.
podemos ter tido a lucidez, podemos estar lúcidos e ter participado desse projeto. E quem faz o projeto é a espiritualidade benfeitora, que trabalha a comando de Deus, né? Então, podemos ter participado desse projeto, sendo devidamente orientados. E dependendo da nossa situação, podemos até ter feito algum pedido, ter sugerido alguma coisa para esse nosso planejamento. Ou outros tantos de nós receberam o planejamento, não tinham condições nenhuma de participar lucidamente do planejamento, então receberam o planejamento e encarnaram. Então, alguns de nós podemos ter participado lucidamente, recebido as orientações necessárias, outros de nós não, né? Não termos condições e termos sido amparados de toda maneira e reencarnamos. Tanto o lúcido, o consciente, ou aquele que estava em estado vou falar em consciência, mas assim, sem possibilidade de participar do projeto reencarnatório, mas que recebeu a bendita oportunidade de ter um projeto individualizado, personalizado para ele reencarnar, ambos intuitivamente, que aí quando a gente reencarna, o que acontece? O véu do esquecimento. Mas ambos, intuitivamente, tanto o lúcido quanto o não lúcido, né, sabem para onde ir, sabem por onde devem caminhar. Esse planejamento idealizado para nós, de acordo com as nossas necessidades, com as nossas limitações, eles vão estar para nós intuitivamente registrados e nós vamos caminhando e sabendo por onde devemos caminhar. Porém, nós podemos fazer escolhas diferentes, certo? Podemos fazer escolhas diferentes, sim. E aí as escolhas estão sob nossa responsabilidade. Todas as encarnações, todas as reencarnações, elas são destinadas ao êxito. E aí a gente pode perguntar assim, mas peraí, todas estão destinadas ao êxito? Sim, todas. Mas mesmo alguém que nasceu e aí não tem nenhum contato com a realidade e vive uma vida vegetativa em cima de uma cama, nada produz, nada faz. Uma reencarnação dessa também é de êxito? Sim. Também é destinada ao êxito? Sim, também é destinada ao êxito. Ali pode estar havendo uma reparação perispiritual muito importante para aquele indivíduo. E ele vem, tem o contato, e aí é que a gente está, né, falando de espiritismo, todo mundo sabe, né? Espírito, perispírito e corpo material. E aí aquele espírito ligado com o seu perispírito, que pode estar lesionado, né, seja lá pelo que ele tenha feito em uma outra vida, ele pode estar ali vivendo aquela vida ligado a um corpo material inexpressivo para nós, mas pode estar acontecendo ali uma grande reparação do seu perispírito. E aquela expiação para aquele indivíduo é de grande valor, porque não estamos todos passando pelas mesmas provações. Alguns passam por provas muito mais difíceis que os outros.
não é? Então, ela é destinada ao êxito? Também é destinada ao êxito. Só que quando reencarnamos, o que acontece? Nossas escolhas podem ou não, né, ter bons resultados. E aí, se escolhemos as coisas mais complicadas, que vão complicar mais a nossa vida, se estamos rebeldes, se vamos nos rebelando, achando que a vida não nos oferta nada de bom, que a vida o que pode me oferecer de bom são só esses valores deturpados, coisas materiais, e aí eu faço as escolhas erradas porque eu gosto daquela coisa mais movimentada, aquela coisa mais difícil, mais perigosa, inconsequente. E aí eu trago para mim o que é uma consequência também do mesmo quilate, do mesmo valor. Se eu tive uma ação inconsequente, eu vou ter uma reação, né, um resultado, um produto também do mesmo valor, tá? Se eu me desvio do caminho ideal, que é o caminho do bem, eu me coloco em risco, porque eu não sei quanto eu vou conseguir suportar como resultado. Eu pratico ação e depois eu não sei se eu vou conseguir suportar a consequência que vem com aquela ação, daquela ação que eu pratiquei, né? Então, eu estou me colocando em risco o tempo todo. Também quando a gente fantasia, quando a gente fantasia a vida, a gente tem que viver de forma lúcida, não é? E se a gente resolve fantasiar a vida, criar expectativas demasiadas que não vão se concretizar nunca, achando que a vida nos oferece tão pouco, porque achamos que merecemos muito mais, ou nos achamos até insignificantes e achamos que realmente só merecemos aquele pouquinho, nós geramos um pensamento muito ruim, uma vibração muito ruim para nós. E nos envolvemos nesse torvelinho de vibrações muito venenosas e acabamos contraindo para nós mesmos uma série de situações assim bem ruins e que nos levam a encontrar uma resposta negativa. Achando que a vida não tem nada de bom para me oferecer, eu acabo com ela e tá bom assim, né? Faço muitas bobagens inconsequentes e não consigo suportar o resultado dessas bobagens que eu fiz, eu me alieno da realidade. E não é assim que funciona. Nós precisamos nos envolver mais com a nossa intuição, a intuição que nos leva para o bem. Essa inspiração que nós vamos tendo dentro de nós próprios. Por quê? Porque sabemos, né? Porque nós temos, um planejamento reencarnatório que nos foi dado intuitivamente. Eu tendo participado ou não desse planejamento, intuitivamente eu tenho ele registrado em mim. E intuitivamente eu vou saber por onde me guiar. Sabe por quê? Nenhum de nós está largado aqui. Todos temos espíritos protetores ao nosso redor.
Todos temos quem nos proteja. E não podemos ficar achando que o mundo conspira contra nós só porque nós nos sensibilizamos tanto, né? Desenvolvemos essa atitude rebelde perante a vida e não conseguimos suportar a realidade. Nós precisamos ter coragem, confiança e saber que não estamos sozinhos. É desafiador manter a lucidez. São tantos acontecimentos na vida, se nós ficarmos todos os dias mantendo o hábito de assistir a todos os jornais televisivos, por exemplo, ou sair ou pela internet, ou ler os jornais impressos, nós vamos nos deparar com muitas atrocidades informadas ali. E se nós mantivermos esse hábito de só receber essas informações ruins de toda a ordem, nós corremos o risco de ficar tão sensibilizados, tão frustrados com essa realidade presente, que nós corremos o risco de nos alienar da realidade, de começar a ter medo de enfrentar essa realidade, de achar que a morte do corpo físico é a solução para todos esses problemas, e estamos nos pondo em risco. Então, é muito desafiador manter a lucidez, mas é extremamente importante. Aí vem a seguinte recomendação, a gente lembra da seguinte recomendação que é bem oportuna: orai e vigiai. Vale ressaltar isso. Por quê? Porque a par com essa informação, todas essas informações que o Espiritismo nos traz, da imortalidade da alma, das vidas sucessivas, da não existência das penas eternas, da oportunidade de refazer as suas más ações, do perdão e todas essas situações, né, maravilhosas aí que o Espiritismo nos mostra. Precisamos orar e vigiar para transitar com mais confiança no mundo. Isso vai nos manter lúcidos, calmos, resignados, tá? Quando nós entendermos isso, nós passamos a entender que podemos confiar. E tem uma frase que eu li de Richard Simonetti certa vez, que ele fala, uma expressão que ele usa, que ele fala de consciência, de desenvolvermos uma consciência reencarnatória. Isso nos traz, se fizermos, né, se desenvolvermos essa consciência reencarnatória, isso vai nos trazer muito mais tranquilidade, vai nos trazer paz, vai nos trazer confiança, e nós vamos andar no mundo mais confiantes. Mas não estamos imunes ao ataque das sombras. Precisamos orar e vigiar, sempre, sempre e sempre. Todos os dias, porque nós estamos ainda em progresso, nós somos espíritos caminhantes, nós estamos ainda vacilantes na fé, né? Temos essa oscilação de sentimentos, então nós precisamos nos nutrir de fé, nós precisamos orar
E vigiar sempre, estar sempre atentos a todos os nossos passos, porque a linha entre a sanidade mental e a loucura, ela é muito tênue, é muito fininha, né? Para a gente terminar, eu vou relatar aqui um caso que aconteceu com o Chico Xavier. E eu estava buscando material para esse estudo e eu vi esse relato. Diz que no centro que Chico frequentava, né, foi levado a ele um rapaz, um homem que estava assim, bastante perturbado. O homem estava muito perturbado. Esse homem era um maquinista de trem. E aí ele havia participado, havia sofrido um acidente, ele tinha participado de um acidente. Ele estava guiando, conduzindo o trem e, de repente, e o trem já estava em alta velocidade, e de repente se deparou com a seguinte cena: 2 homens carregando uma mulher pelos braços e pernas e deitando a mulher na linha do trem. Ele acionou o freio, mas todo mundo sabe que freio de trem não é igual a freio de carro, né? Então ele acionou o freio do trem e lógico que o trem só vai parar muito depois. E aconteceu, né? Aconteceu e ele, lógico, né? Ninguém sai ileso de uma situação dessa. Ele parou o trem mais adiante, não foi ao local, parou o trem mais adiante e entrou em contato com a central do trabalho dele, informou o que tinha acontecido. Bom, a perícia foi lá e ele seguiu com o trem adiante. A perícia foi, recolheu os dados, creio que tenha tomado depoimento de alguma testemunha próxima, alguma, né, fez a verificação de acordo com o relato do maquinista. Só que eles falaram pro funcionário que não havia nenhum indício de homicídio ali. O que tinha acontecido tinha sido, de fato, um suicídio. A moça se deitou na linha do trem e o trem, né? E ele ficou muito perturbado porque ele viu a cena. 2 homens levando uma mulher e deitando a mulher na linha do trem. Ele sabia o que tinha visto. Então ele foi levado ao Chico e Chico o acalmou dizendo o seguinte: você realmente viu. O que você viu mesmo. Eram 2 espíritos que estavam sugerindo àquela mulher que se jogasse embaixo de um trem, que se deitasse na linha do trem porque o trem passasse em cima. E eles, né, estavam assassinando aquela mulher. Eles estavam levando a mulher àquele ato. Bom, aí Chico diz assim: não existem suicidas, existem suicidados, né? Nesse relato do Chico. Por que ele fala isso? Porque ele fala da importância do orar e vigiar, do não estarmos imunes às sugestões das sombras. Então, esse relato eu achei muito interessante, veio muito a calhar, né? Para esse finalzinho, quando a gente pontua novamente essa recomendação: orai e vigiai. Por quê? Porque estamos caminhando, ainda vacilantes, ainda aprendizes. Então, nós precisamos estar em contato com a espiritualidade benfeitora, com Jesus, com Deus nosso Pai, o tempo todo, para garantirmos que a nossa trajetória aqui seja uma trajetória de êxito, de sucesso mesmo, que possamos completar o nosso tempo de vida destinado no nosso planejamento reencarnatório, feito com tanto amor, com tanto cuidado, com tanto carinho para todos nós. Então, minhas irmãs, meus irmãos, eu fico por aqui.
agradecendo a todos nesse momento por essa bendita oportunidade, agradecendo ao Grupo Teresa de Jesus pelo convite, pela oportunidade de, pela primeira vez, estar aqui com vocês. Então, convido a todos para fazermos a nossa oração de agradecimento e encerrarmos essa nossa atividade. Então, que possamos agradecer nesse momento a espiritualidade benfeitora e amiga que conduziu este estudo, agradecer ao nosso Mestre Jesus querido, a Deus nosso Pai, em toda a sua infinita misericórdia. Que assim seja. Boa noite a todos, tudo de bom e um grande abraço.